Ordem e progresso. E a nossa série de mensagens é Ordem é Progresso, porque onde tem ordem, tem progresso, né? E nós vamos falar sobre isso esses dias. Nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar diante de Ti e pedir ao Senhor que de uma forma especial o Senhor possa agora continuar abençoando as nossas vidas. Nós louvamos o Seu nome, nós entregamos o melhor do nosso louvor, da nossa adoração ao Senhor. E agora nós queremos de fato ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Que essa ministração de hoje, que essa palavra venha ser jogada em cada coração como uma semente, Pai. Eu tenho certeza disso. Para que isso aconteça, vivifique essa palavra e que essa igreja, que essas pessoas que aqui estão hoje, elas possam de fato viver aquilo que o Senhor tem como palavra para as nossas vidas hoje, como instrução para as nossas vidas e para o crescimento do Seu reino, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus bem mais forte aí? Ordem e progresso. Essa é a frase central da nossa bandeira, né? Essa frase, ela passou a ser o estandarte oficial da bandeira do Brasil em 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. E eu não tenho essas coisas como coisas normais, coincidências ou algo do tipo. Eu acredito que de fato, eu não vou falar da nossa história, da história do Brasil, porque nosso tempo não permite, mas até hoje a gente percebe uma necessidade sobre esse tema, né? Porque muitas situações, organizações e pessoas não crescem simplesmente porque elas não têm ordem. E, de fato, nós, brasileiros, se nós fôssemos organizados, de repente, a nossa nação ela não estaria como está. Mas como assim, nós, brasileiros? Né? É isso mesmo, nós. O maior problema dos brasileiros hoje é achar que o problema do Brasil é a política dele. E eu posso dizer para você que não. Pergunta por quê? Mais forte, pergunta por quê? As pessoas, elas estão elas não conseguem organizar a sua vida financeira. Observe isso. As pessoas não estão conseguindo organizar a sua vida financeira. As pessoas não têm um casamento saudável. Os pais e as mães não têm os seus filhos sob sujeição. Nós não conseguimos ter uma vida organizada dentro da nossa casa. E nós estamos querendo dar opinião sobre o nosso país. Eu consigo observar isso. A maioria das pessoas que às vezes dão uma opinião concernente a isso, elas não têm sequer 10% da sua vida organizada. E de fato, o nosso país, a política do nosso país hoje, é o reflexo daquilo que nós vivemos. E nós não podemos esquecer disso. E nós queremos, às vezes, jogar a responsabilidade somente para os órgãos públicos, né? Por exemplo, a nossa cidade tem cerca de 60 mil habitantes. Se a gente tivesse 10% da população ocupadas por garis, pessoas que limpam a nossa cidade, nós teríamos cerca de 6 mil pessoas. Nós temos isso hoje? Não, nós não temos isso. E nós reclamamos que a nossa cidade é uma cidade suja. Mas nós cooperamos para isso. Nós chupamos um papel de bala e nós chupamos uma bala e jogamos o papel na rua. A gente come alguma coisa, toma uma latinha, no caso, de refrigerante, no nosso caso, e aí de repente joga essa latinha, a gente está dentro do carro, joga ela na rua, e nós achamos que o problema é do prefeito. Nós começamos um movimento aqui na igreja, através das nossas células, de uma organização melhor da nossa cidade. Então nós fomos para os pontos principais, as praças, por exemplo, dos bairros. E a gente começou a limpar. E aí, quando a gente estava limpando, teve uma pessoa que perguntou para a gente: o que vocês estão fazendo isso aí? É o quê? Pagando cadeia? O que é isso? Falei, não, nós estamos cuidando da nossa cidade. E aí a pessoa começou a filmar e começou: eu quero que esse vídeo chegue no prefeito. Olha aí, prefeito, que vergonha. Não, gente, essa não é uma obrigação do prefeito, essa não é uma obrigação dos garis, isso é uma responsabilidade minha e sua. Tá, mas você está falando de uma coisa que não tem na Bíblia. Tudo bem, mas você acha que Jesus chuparia uma bala e jogaria o papel na rua? Você acha que de fato ele faria isso? Então, vai mais além daquilo que a gente imagina. Mais do que encontrar o sucesso, é preciso encontrar sucesso consistente
e longínquo. Alcançar o sucesso não diz respeito somente a possibilidades que você tem para construir algo, mas como sustentar o que já foi construído. Então, eu posso dizer para você, difícil não é chegar aonde você quer, difícil é permanecer lá. Uma pesquisa na Flórida diz que pessoas que ganham boladas em loterias têm mais chances de falir do que as pessoas que conquistaram-as, trabalhando por muito tempo. Outro estudo mostra que pessoas que herdaram fortunas, na maioria das vezes, não tiveram um futuro garantido. Por quê? Porque essa pessoa não teve consciência. É por isso que os pais precisam trabalhar para não deixar herança. Os pais precisam trabalhar para deixar legado. Porque quando os pais trabalham para deixar herança, quando eles morrem, dá briga. Os filhos vendem as empresas e ficam com seus bens. E aquilo que foi construído durante anos com muito suor é dissipado em questão de, vou nem dizer anos, meses de repente, quem sabe. Agora, quando você deixa um legado para os seus filhos, você está dizendo para ele que aquilo ali custou suor, que você investiu naquilo. Então, quando você morrer e for para os braços de Deus, os seus filhos terão prazer em continuar aquilo que você construiu. Existe uma diferença entre deixar herança e deixar legado. Por que muitas igrejas, elas chegam a acabar? Esses dias, eu estava no supermercado e eu encontrei uma pessoa de outra igreja. E essa pessoa me perguntou, como é que está lá na igreja? Está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, não está mais cabendo as pessoas. Aí ele disse, que bênção. E aí ele falou assim, é só você que prega lá? Eu falei, não. Por que você está perguntando que só eu que prego? Não, porque lá na minha igreja, é só o pastor que prega. E o dia que ele não prega, as pessoas vão. O dia que ele não prega, as pessoas observam que ele não vai pregar, levanta e vai embora. Tá, tudo bem, de repente isso não é nem culpa do pastor. Mas eu posso dizer para você, no domingo passado, eu servi como guardião. Lá na recepção. Eu fiquei recepcionando os carros. Engraçado que tinha gente que passava e fazia assim para mim. A hora que eu olhava, ó pastor, você? Eu... Né? E eu amo fazer isso, pergunta por quê? Porque se eu sirvo a Deus e as pessoas, qualquer lugar que me colocar, eu sirvo com alegria. Eu não preciso estar em cima de um púlpito para poder fazer isso. Se eu sirvo a Deus e se eu sirvo as pessoas, qualquer lugar que eu estou servindo com alegria. Então, eu fiquei chocado com isso. Pergunta por quê? Porque se esse pastor morre, gente, essa igreja acaba. Não, eu não vou nem longe demais, porque morte é uma coisa que choca a gente, né? Mas esse pastor não tem direito de ficar doente. Esse pastor não pode ficar doente, não. É perigoso ele ir para a igreja mancando. Irmãos, vou pregar sobre Jacó hoje. Jacó, porque está mancando, machucou. Então eu estou ilustrando, irmãos, para vocês. Não, nada a ver, porque ele está doente, mas ele não... O pastor que consegue fazer isso com a igreja, ele não pode tirar férias. Por quê? Porque as pessoas vão sentir falta do pastor e ele não vai pregar. Se você está aqui por causa de Deus, a pessoa que está com o microfone é o que menos importa. E essa é a minha ideia desde quando eu entendi que eu era um pastor. Então, você precisa entender isso. Mais do que chegar, difícil é permanecer. Você conhece os artistas de 15 minutos? Conhece? É aqueles artistas que vêm, mas que logo vão embora. Eu me lembro de uma música que estava na boca de todo mundo aí, não sei que ano, que se falar um ano revela uma idade. Mas era uma música que chamava Tô Nem Aí, você lembra daquilo, não? Você lembra dessa música? Eu esqueci a melodia, você lembra? Como é que era a melodia? Eu sei que você sabe. Né? Então na música tô nem aí, pode ficar com seus problemas, né? Um negocinho, tô nem aí, né? Não era assim? Cadê essa pessoa? Parece que ia ficar no auge, e essa aí não sai não. São os artistas de 15 minutos. Então você precisa entender que seja na sua vida pessoal, seja nos seus negócios, seja na empresa e até na sua vida espiritual, cresça e não aceite baixar o nível. Seja no mundo dos negócios, na mídia, nos esportes, ou onde for, os primeiros anos de conquistas não são um bom previsor de sucesso a médio e longo prazo, porque se fosse as pessoas que fizessem sucesso no começo, continuariam fazendo sucesso durante. Mas se os primeiros anos não são capazes de prever o sucesso ou fracasso de uma pessoa ou organização, qual é o fator previsor? Ordem.
Se os primeiros anos não são capazes de dizer que terá crescimento ou sucesso, existe um fator que diz que sim, é a ordem. Você nunca vai ver algo crescer e dizer, agora nós vamos organizar. Sempre tem que ter organização. Eu particularmente, às vezes sou convidado para ir em algumas igrejas e eu falo para você, eu inclusive peço a Deus, Deus, eu quero estar aqui para poder exaltar, glorificar o seu nome e trazer aqui a mensagem que o Senhor pediu que eu trouxesse para essa igreja. Mas eu fico pensando, sabe, às vezes eu vou em algumas igrejas e eu aprendo tanto que eu falo assim, não, isso eu preciso de implantar lá na igreja. Tem outras igrejas que eu vou e eu falo assim, não, eu não congregaria nessa igreja. Eu não pertenceria a essa igreja. A igreja marca culto 7 horas, mas ela espera as pessoas chegarem. Então ela começa às 7h30. E quando você faz isso, é um problemão. Pergunta por quê? Porque você honra os atrasados e esquece daqueles que honram com o compromisso do horário. Isso é muito sério. As leis da ordem e progresso funcionam na vida em todas as esferas. No aspecto natural, espiritual, empresarial, relacional e na área profissional. Existe lei para tudo, queira você ou não. Eu posso insistir que eu não acredito na lei da gravidade, mas ela existe, e por isso eu não vou me arriscar a pular de um buraco. Eu posso insistir, não acredito na lei da gravidade, mas se você pular, você sabe que vai ter problema. Hoje a população mundial passa de 7 bilhões de pessoas. Pense se essas 7 bilhões de pessoas fossem colocadas no mundo há 100 anos atrás. Em 1900, a população mundial era de 1.650.000 pessoas. Pense bem, se nós pegamos 7 milhões de pessoas que existem hoje no mundo e colocamos no ano de 1900, onde existia 1.650.000, significa que nós teríamos a morte imediata de 6,5 bilhões de pessoas. Por quê? Porque simplesmente o mundo não estava preparado para esse tanto de gente. Ia faltar água, ia faltar comida. Mas por que hoje existe capacidade para tanta gente? Porque existem coisas na sua vida que você precisa entender, que existem processos que vão fazer você crescer. A realidade é que crescimento, prosperidade e abundância estão diretamente proporcionais ao nível de ordem estabelecido. Você conhece pessoas que são superabundantes no casamento? Mas por quê? Porque tira tempo para a esposa, tira tempo para o esposo. Mas aí nas finanças é uma coisa que não é muito organizada. Por quê? Porque dedica muito tempo na questão da relação entre marido e mulher, e nas finanças já leva meio desorganizado. Você terá abundância naquilo que você tiver ordem. E o maior problema é que as mínimas coisas que você deveria ter ordem, você não tem. Deus é organizado. Observe que Deus, Ele criou tudo, inclusive o jardim, depois colocou o homem lá. Deus não criou o homem e falou, agora eu tenho que ver onde vou te pôr, né? Numa jaula, deixa eu ver onde eu te coloco. Não, Ele criou o jardim, tudo muito belo. Criou as coisas para o homem se alimentar. Depois Ele criou o homem e colocou lá. Deus é muito organizado. Uma estatística chocante é a de quantas empresas crescem rapidamente e depois implodem. De acordo com a pesquisa demográfica das empresas 2014, de cada 10 empresas, 6 fecham antes de 5 anos. Antes de 5 anos, a cada 10 empresas, 6 fecham. E eu tenho essa estatística para você. 42% das empresas fecham quando não há necessidade para o produto. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer um boliche aqui em Lagoa da Prata. Você acha que vai dar certo? Mas eu insisto, não, porque eu tive uma ideia. Inclusive, você precisa de entender, de ideia o mundo está cheio. E aí, às vezes, você não cresce porque você só fica com ideias. Você precisa de entender que se o local que você está, o produto que você quer vai funcionar. Porque 42% das empresas começaram e quebraram. Por quê? Porque não tinham necessidade para o produto. 29% das empresas fecham quando não há fluxo de caixa. Tá, pode ser até legal, mas eu não tenho um fluxo de caixa suficiente para poder manter isso. E 23% das empresas fecham por terem a equipe errada. Não tiveram coragem para remover certas pessoas da equipe. Em outros casos, foram a contratação de pessoas erradas, ou ainda a falta da qualificação necessária para a função. Equipe errada. É por isso que aqui na igreja, quando você faz o curso de voluntários, logo após, a gente faz com você e aplica uma ferramenta do perfil comportamental. Isso nos dá uma noção de onde você
vai atuar melhor. E às vezes as coisas não crescem por causa de equipe errada. Você sabe por que aqui na igreja só tem uma pessoa que canta? Sabe por quê? Porque nós não descobrimos novos talentos. Agora eu oro. Porque a Bíblia diz assim: a seara é grande, mas poucos são os. E aí tem pastores e tem pessoas que sentam no regulamento. A seara é grande, a Bíblia diz que os ceifeiros são poucos, então fazer o quê? Não, mas aí o versículo continua: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então nós estamos orando, eu oro: Deus, manda baixista. Tem igreja que não ora, eu peço: manda contrabaixista. Teclado, manda os montes, Jesus. Manda os montes de teclado. Guitarrista, Jesus, manda guitarrista para essa igreja. Manda baterista, pode mandar. Eu quero um back vocal. Nossa, maravilhoso, né? Imagina, ó, que já cantando: eu quero viver algo novo. Um back vocal, divisão de voz. Ah, nós teremos. Eu peço. Tem igreja que não pede. Eu peço, Deus está mandando. Né? A gente estava lá na recepção, no domingo passado, e aí a gente estava lá. E aí passava uns veículos, até mais ou menos, né? E a gente falava: manda, Senhor, os veículos para cá. E aí estava eu lá, o Daniel e o Breno, né? E teve uma hora que passou um carro, mas um carro tão lindo, que eu falei assim: ô Breno, arruma um lugar para ele. E o Breno saiu correndo atrás, achando que ia parar mesmo. Mas nós estamos profetizando. Uma vez quando eu cheguei aqui na igreja, eles queriam fazer suportes de bicicleta. Eu não tenho nada contra quem anda de bicicleta, gente. Inclusive tem bicicleta aí que é mais caro que um carro, né? Mas essa bicicleta que parecia que ela é de carga, que você colocava a mulher atrás, você, né? Nem sei como é que anda de bicicleta mais, você pedalando, e os 3 meninos na frente, que cabem 3 assim naquelas bicicletas de carga. Falei: não, nós vamos orar, Deus vai dar carro e moto para esse povo aí, ué. Hoje não está cabendo carro ali, ó, né? Então é uma questão de crescimento, né? Para você que de repente está me vendo aí você vai falar: ah, mas aí vem com a teoria aí, com a teologia da prosperidade. Pode continuar com sua vida miserável, não tem problema com isso. Então, isso é muito sério. As pessoas têm medo. A pessoa vai cantar na igreja. Gente, se tem uma coisa, eu estou falando para você de coração. Eu fiz parte de uma igreja, né, que inclusive meu pai é pastor dela, que as pessoas iam cantar e elas falavam assim: ó, irmãos, eu vou cantar um hino aqui, mas os irmãos não olham para mim não. Por favor, olha para quem? Meu? Os irmãos não olham para mim não. Eu vou cantar uma musiquinha aqui, não importa não, é para Deus. Não, então sai daí, porque para Deus tem que ser o melhor. Ah, porque é para Deus eu vou fazer qualquer coisa? Não. Para Deus tem que ser o melhor. Gente, eu cheguei aqui nessa igreja, mas tinha gente que cantava tão ruim aqui, mas tão ruim. Eu acho que nem o Espírito Santo ficava com vontade de descer. De repente você está me ouvindo, você está numa igreja que você está com dificuldade, Deus vai abençoar a sua igreja com muitos músicos. Eu entendo que existe os começos, mas depois precisa de organizar. Depois o pastor precisa de entender que ele tem que trocar quando tem que trocar. É por isso que aqui na igreja a gente já fala com as pessoas que ninguém tem cadeira cativa. Ninguém tem cadeira cativa aqui, porque senão a gente fica preso às pessoas. Não, o cara toca baixo, significa que ele vai tocar baixo o resto da vida, você entendeu, né? Não. Se tiver necessidade de trocar, vai trocar. Isso não existe não, gente. Aqui nós não trabalhamos com cadeira cativa justamente por isso. Porque para Deus é o melhor. E aí o indivíduo não canta bem. O indivíduo não canta, você não concentra, sabe? Você não concentra, você está rindo, né? Você não concentra. Uma vez eu cheguei aqui na igreja, e aí tinha uma menina cantando. E aí tinha aquele negócio de pregar no meio do louvor. Né? Aí o pastor ia pregar, não tinha mais jeito de pregar. Aí pregava no meio do louvor. Aí uma vez ela falou assim, porque viu que eu, né, já ia mudar algumas coisas, 6 anos atrás. Ela falou assim: aleluia, eu nasci para cantar, eu vou viver cantando e vou morrer cantando. Falei: nó, que dó. Você vai ver daqui 2 meses. Mas aí eu tive responsabilidade, eu peguei e troquei ela, coloquei ela como dirigente de culto. Entendeu? Eu coloquei ela como diretora do culto, para não falar o nome. Ela é diretora do culto hoje. Para a glória de Deus, gente, ela canta na cadeira. Estou falando isso para você porque nós precisamos. Sabe por que as pessoas estão vindo para a igreja? Elas chegam e dizem: que igreja organizada. Cada pessoa fluindo muito bem naquilo que foi chamado por Deus para poder fazer.
Então, por mais que o que você está fazendo seja pequeno, não menospreze os pequenos começos. Faça com amor. Faça com dedicação. Você já ouviu a história do cara que trabalhou a vida inteira construindo casas? A vida inteira construindo casas. Ele chegou perto do patrão dele e falou assim: eu não quero mais construir casas, já deu, parei. O patrão dele: não, você precisa continuar, você é muito bom naquilo que faz. Não, mas eu não quero mais. Não, então constrói a última casa para mim. Tudo bem, eu quero me aposentar, mas eu vou construir para você a última casa. Então ele pegou o pior material de madeira que existia. Prego, me dá qualquer prego aí. Pegou tudo que tinha de má qualidade, argamassa ruim, piso ruim, tudo ruim. E no final, quando ele foi entregar a casa, o patrão dele falou assim: por que você está me entregando essa chave? Não, porque é a última casa que eu estou fazendo. Não, mas eu quero que você entenda, eu sou muito grato a você. Você é alguém que trabalhou para mim com tanto zelo, com tanto amor durante todos esses anos. Eu nunca tive uma reclamação, essa casa é sua. Então você não pode desvalorizar as coisas que aparecem para você. Faça tudo com amor, faça tudo com excelência. Sabe, eu falo para você, eu casei 9 anos atrás. Eu morei numa casa que era cozinha, sala e banheiro. Quando eu queria convidar as pessoas para almoçar lá em casa, elas iam, eu e a Marina saía, elas almoçavam. Aí a gente perguntava: vocês terminou? Não, acabou aqui, então tchau, pode ir embora que nós queremos entrar para descansar. Não cabia gente. Era minúsculo a casa. Meu Deus, não era, paixão? Era minúscula a casa. Mas a casa era limpa. A casa era organizada. Eu pintei a casa, perguntei para ela: que cor que você quer? Fiz uma textura bonita. Era pequenininho, mas era bonito, era organizado. Essa igreja, sabe por que Deus está abençoando e nós estamos alcançando coisas maiores? Porque tudo que nós fazemos com excelência. Nós precisávamos de um espaço para as crianças, nós vamos fazer. Sabe, aqui na igreja tinha uma caneca amarrada numa corrente para as pessoas tomar água. Eu falei: que é isso? Não brinca com isso comigo não. Ô cultura, que cultura é essa aqui, meu Deus? Eu falei: não, joga isso aí, vamos arrumar um suporte copo, colocar copo descartável aí. Se fosse no tempo do coronavírus, ia fechar a igreja. Tem cabimento não. Era um banheiro só. Como é que homem e mulher usam o mesmo banheiro? Fizemos 2 banheiros. Tinha um púlpito aqui, gente, que era um tamanho. Era um tamanho de um púlpito assim, maior do que a igreja. Falei: credo. E eu, como bom administrador, eu vendi o púlpito, comprei esse e coloquei o piso novo na igreja, aí, pra você ver. Hoje você está bem. Se você encontrar alguma coisa, você vai encontrar se você olhar, vem conversar comigo que eu vou te contar a história como era. Então trabalhe de forma organizada, valorize os pequenos começos, porque Deus vai colocar coisas grandes nas suas mãos. Nós falamos de coisas naturais, porque as coisas naturais Deus não vai fazer para a gente. O sobrenatural Ele faz, gente, o natural não. Para que você flua no sobrenatural, você precisa estar organizado no natural. Existem 2 tipos de milagres, o criativo e o participativo. Qual que é o criativo? O criativo é o que Deus faz através da sua palavra. Ele diz: haja luz e houve luz. Do nada, Ele criou um universo, Ele criou as estrelas, a terra e a luz. Então, eu me lembro de uma vez que eu caí da laje. Eu já contei essa história aqui, eu subi em cima da laje, meu pai fazendo almoço na outra casa para minha mãe, que estava fazendo uma casa melhorzinha para ela, para nós, na verdade. Meu pai cozinhando, minha mãe tinha acabado de passar por uma cirurgia, muitas dificuldades financeiras. E aí eu me lembro que eu subi em cima da laje, fiquei rodando, não sei o que passa na cabeça de menino. A hora que eu fui descer, eu vi 2 escadas. E eu tinha que descer logo na escada errada, né? Aí eu fiquei pendurado, eu me lembro dessa cena, as coisas ruins a gente não esquece. Aí eu fiquei pendurado. E aí eu me lembro que as minhas forças acabou, até eu caí de lado. Fiquei inconsciente. Meu pai orou. Meu pai falou: Deus, Senhor, se o Senhor tem uma obra para poder realizar na vida do meu filho, se o Senhor tem promessa para ele, faz ele voltar. Naquele momento, segundo ele, eu expeli uma bola de sangue e voltei a respirar. Esse tipo de coisa quem faz é só Deus. É só Deus que faz isso. Já contei para vocês aqui, não sei, uma vez que eu fiquei perdido na lotação aqui, na cidade, né? E aí, minha mãe e meu pai,
não tinha condição, não tinha carro, não tinha moto, foi andar de lotação, né? Lotação, ônibus, você que está me vendo aí na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, é ônibus, tá? Aqui na nossa cidade é lotação. E aí, a gente foi andar, eu dormi, minha mãe me esqueceu, diz ela que foi sentir falta de mim depois de uns 15 minutos que eu andava puxando a saia dela. Era para eu estar aí, gente, com a fotinha na conta da CEMIG, da água, procurado. Mas graças a Deus, Deus mandou alguém, mandou um motorista e enviou um anjo. Deus enviou um anjo. O menino que está chorando, eu falei, perdi minha mãe, perdi meu pai. Eu me senti em Jesus, perdido. Só que eu só não ensinei para os doutores. E aí, eu tento segurar, irmãos. Acho que essa fase vai passar. E aí Deus enviou um anjo. Ele perguntou o que você está chorando. Eu falei, perdi minha mãe, meu pai. Onde você mora? Eu falei, não, eu não moro aqui, mas eu sei que eu estou na casa da irmã Aparecida. Moro lá no bairro Gomes. Ele me levou até lá. Isso foi um anjo. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Uma vez eu me lembro que eu estava num casamento, cantava em casamentos. E aí, eu fui cantar no casamento, eu fui de moto. E quando eu saí do casamento, 2 horas depois, fui procurar a chave, cadê a chave da minha moto? Fiquei desesperado, procurei padre querendo fechar a igreja, porque eles não têm muita paciência com a gente. Aí, querendo fechar a igreja, eu falei, não, minha chave. Mano, fechou a igreja, acabou o casamento, cadê minha chave? A hora que eu chego na minha moto, gente, a chave lá na minha moto. Não, você não entendeu, não, vou te contar mais. 2 pessoas que eu nunca vi na minha vida. Chegou depois, estava de longe olhando assim. Falei, pronto, vai me assaltar aqui agora, quer ver? Falei, você está precisando de alguma coisa? Falei, não, é você que é o dono da moto? Falei, sou, não. É porque a gente percebeu que você tinha esquecido aqui, então a gente ficou vigiando sua moto. 2 horas de prazo. 2 horas de prazo. Eu já viajei com o Marina, esquecemos a janela aberta. Janela aberta, não vou te dar meu endereço, mas eu moro no bairro Marília. Nós esquecemos a janela aberta, voltamos a casa intacta. Então sorte não é quando você joga no bicho. Sou eu com um porco, lá vai jogar no bicho. Não. Sorte não é isso. Sorte não é quando você joga na loteria. Não. Sorte não é quando sorteia um carro e você não ganha. Não. Isso não é sorte. A sorte que nós temos em Deus é que Ele nos guarda em tudo, gente. A minha sorte é Jesus. Então, é isso que você precisa de entender. Aquilo que chamam de sorte, eu chamo de cuidado. Então tem coisa que é só Deus que pode fazer por nós. Agora existe um milagre também, que é o milagre participativo. É o tipo de milagre que nos dá capacidade de multiplicar. Gênesis 1:22 vai dizer, então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Deus ele deu inteligência e sabedoria para que a gente pudesse multiplicar. Deus tem uma promessa de crescimento para nós. Foi Ele que fez, mas nós não estamos de braços cruzados esperando isso acontecer. Nós estamos trabalhando e trabalhamos muito. Sabe, se nós não tivermos, na verdade nós não teremos mais pessoas, né, na equipe de mídia, no ministério de louvor. Nós não teremos mais voluntários se nós não estivermos prontos para poder recebê-los. Eu sempre falei isso com eles. Deus pode, gente, fazer com que 100 pessoas venham aqui hoje e aceitem a Jesus. Mas por que Ele não faz? Porque nós não estamos preparados para recebê-los. Isso é simples. Porque nós não temos espaço, por enquanto. Sabe? Eu sempre falei isso para a minha liderança. Deus nunca trará as multidões enquanto nós não estivermos preparados para elas. É por isso que hoje na igreja você tem curso de treinamento para tudo. Pessoas às vezes vêm machucadas, sabe? De outros lugares. A gente vem, a gente tem um modelo para elas. A gente tem curso para membresia. A gente tem treinamentos para voluntários. Tantas coisas. Porque eu já percebi que às vezes as pessoas não são ruins. São os pastores que não sabem trabalhar. Por exemplo, você pega a vida de Daniel. Quando Nabucodonosor mandou trazer pessoas, ele mandou trazer pessoas inteligentes. Mandou trazer pessoas inteligentes. Traga os filhos das realezas para que eles possam vir trabalhar para mim. Mas eles ficaram 3 anos sendo treinados. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos?
3 anos. Mas não era inteligente? Era, mas você pode ser inteligente do jeito que for. Mas primeiro você vai aprender a cultura da casa. A hora que você aprender a cultura da casa, aí você está pronto. Mas aí de repente as pessoas chegam, já vão fazendo, não entendem qual que é a cultura, qual que é a visão do pastor, depois as pessoas se perdem. Não é assim? Você pode ser o melhor profissional do mundo. Mas antes de você entrar numa empresa, você vai ter que fazer um treinamento, uma integração, não é assim? Isso é mais do que normal. Uma vez eu falei para um jovem, Deus não vai te dar uma faculdade. Ele falou assim, que isso, você está limitando Deus? Virou Deus agora? Eu falei, não, eu estou batendo o martelo e falando que Deus não vai te dar uma faculdade. Por quê? Porque você não tem nem o ensino médio. É natural. Você entendeu? Por que Deus vai usar alguém agora e falar, vou te dar uma faculdade? Não vai, você não tem nem o ensino médio. E está sem fazer o ensino médio até hoje. E brigou comigo ainda. Está no lugar de Deus. Eu falei, não, mãe. Não, mas é natural, isso é natural, estuda. Que aí Deus pode mandar alguém para poder pagar a sua faculdade para você se não tem condição. Pessoas desorganizadas atraem pessoas desorganizadas. Sabe? Sabe por que a gente prega a verdade aqui? Porque a gente quer atrair pessoas verdadeiras. A gente não negocia. Tem ministração que você sai daqui com as costas doendo. Né? E aí eu já vi pessoas dizer assim, nossa, mas essa pregação foi muito dura. Eu lembrei de Jesus na hora. Essa pregação está muito dura, pastor, está muito pesada. Eu falei, é. Você já viu o que Jesus disse para o discípulo? Teve um discípulo que chegou perto de Jesus e falou assim, ó, a multidão está indo embora e está achando sua pregação pesada. Mas a pregação de Jesus, eu sou o pão da vida. Naquela época, hoje você entende, mas eu sou o pão da vida, como assim? Nós vamos mascar o Senhor? Esse ficou louco. Os caras ficou doido. Eu sou o pão da vida. Aí para piorar, quanto mais eles ficavam mais bravos, mais Jesus piorava. Foi outra coisa, quem não com medo da minha carne não tem parte comigo. Hoje você entende que essa... Mas não entendi não. Não, e ele acabou de piorar. Se você não beber do meu sangue, não tem... Que isso, beber do sangue? Sabe o que eles fizeram? Não, vamos embora, essa pregação é pesada, ela não dá para mim não. Ela não dá para mim. Eu costumo dizer que como a igreja não é minha, eu não negocio os valores dela. Se nós tivermos que brigar por causa desse telefone, que é meu, eu vou dar ele para você, eu não vou brigar. Mas a igreja não é minha, ela é de Deus. E um dia ele vai me cobrar. Um dia ele vai me cobrar. Preciso de entender, pessoas desorganizadas atraem pessoas desorganizadas. O que eu vejo de homens e mulheres jovens dizendo, eu quero uma menina de Deus para me casar. Eu quero um menino de Deus para me casar. Tá, aí eu tive que fazer uma pergunta para o jovem. Você quer uma menina de Deus para você casar? É, pastor, eu quero. Então tá bom, aí você vai conversar com uma menina de Deus. Aí você vai falar para ela, como é que você está? Não, eu estou bem, estou no ministério há 2 anos, né? Quando eu entrei, eu já decidi resguardar minha vida. Nunca mais passou homem na minha vida, porque eu estou lutando, né? Eu quero melhorar, eu quero encontrar alguém de Deus para mim. Eu sirvo na igreja, eu estou na igreja, nos cultos estabelecidos, faço tudo com amor. E você? Não, eu fiquei com 3 semana passada. Inclusive, eu acabei de largar um agora. Pessoa que é uma pessoa de Deus, mas não é de Deus. Pessoas desorganizadas atraem pessoas desorganizadas. Princípios de ordem. É muito fácil e, ao mesmo tempo, perigoso confundir ordem com regras e leis. Ela tem a ver com seguir diretrizes, mas existem uma série de motivações a fim de abrir a mente e o coração para aceitá-la de forma positiva e saudável. Ordem e convenções. Um dia alguém decidiu que no Brasil a gente dirige do lado direito. E glória a Deus por isso, porque você imagina se não houvesse lei de trânsito. Mas não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa muito simples. Dirige do lado direito, diferente de outros países, né? Outro exemplo de convenção é a ordem alfabética. Um dia alguém decidiu que o A vem antes do B. E eu sou grato a Deus porque isso tem nos ajudado. Você concorda comigo? Coisa simples. Da mesma forma, na Bíblia existem conceitos que parecem arbitrários para os dias de hoje, mas que
foram instituídos por Deus para nos ajudar. Porque tem dirigido do lado direito, você vai ter mais dirigido do lado esquerdo. Por exemplo, na nossa praia, construíram uma ciclovia, né? Maravilhosa. E eu fiquei sabendo que existem pessoas que insistem em andar lá a pé. Não sabem obedecer uma regra, não sabem obedecer uma lei. Efésios 5:23 vai dizer: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Então, eu vou temar se Deus instituiu isso. O A não é mais importante que o B. Apesar do A vir antes do B, ele não é mais importante. Ele é importante, ele é necessário. As duas letras são importantes. Mas alguém definiu que o A tinha que vir antes do B. Então, se Deus colocou o homem como cabeça da casa, ele viu que isso era importante. Então, eu não vou discutir isso. Não cabe a mim. O maior problema das pessoas é que elas confundem essa sujeição que as mulheres têm que ter, essa submissão. Porque eu fico pensando, qual que é mais difícil? Ser submisso ao marido ou entregar a vida para a esposa? Porque um cara que entrega a vida pela esposa não tem coragem de fazer covardia com ela, não. Porque quando fala de submissão, as pessoas acham que é uma mulher, um cara que... Vem cá. Não, gente. Me ajuda aí, ué. Aí você vai ler qual que é a parte, você achou bom, né? Você vai ler qual que é a parte do homem, dar vida pela mulher. É dar vida por ela. Dar vida para uma mulher, gente, não é fácil, não. Se ela entender que você tem que dar vida, ela vai querer a vida. Se tivesse mais além da vida, ela ia querer. Sabe, mas nós temos uma sociedade onde os filhos mandam nos pais. Os pais que não lideram seus filhos, os cônjuges que lutam pelo controle um do outro, maridos omissos e esposas controladoras. A ordem na família é o que gera progresso. E você precisa entender isso. Existe ordem até na hierarquia, quer você queira ou não. É interessante observar que existe hierarquia até nos animais. Os lobos possuem hierarquia em sua matilha, os leões em sua alcateia, até os chimpanzés e os micos têm níveis hierárquicos, né? De grande complexidade, mas a hierarquia do ser humano não tem mais complexa do que ela. Por exemplo, a hierarquia dentro da igreja. Tem o pastor, tem o vice-pastor, aí tem o líder dos músicos, aí tem o líder da limpeza, aí tem o líder dos guardiões, tem o líder do posso ajudar, tem líder para tudo, né? E as pessoas às vezes elas têm mania de só respeitar se a pessoa for maior do que ela. Não, se eu instituir uma pessoa que limpa aqui na igreja, eu não posso discutir com ela que a vassoura tem que ficar aqui, porque eu coloquei ela e ela decidiu que a vassoura tem que ficar aqui. Então, se eu coloquei, eu a respeito. Eu conheço igrejas que as pessoas, na verdade, elas conseguem ter honra através da nomenclatura delas. E eu preciso lembrar você de uma frase que eu vi, acho que foi hoje que eu vi essa frase, mas ela é interessante. Lázaro, por exemplo, era amigo de Jesus e não tinha cargo. Tinha cargo nenhum e era amigo de Jesus. Sabe, teve uma vez que teve uma pessoa que falou assim para mim, me respeita. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu sou presbítero. Eu falei, ó. Não, tem que te respeitar porque você é uma pessoa. Não é pela nomenclatura que você tem. Porque um dia isso vai acabar. Então isso é preciso. Teve uma vez que chegou uma pessoa na igreja, que eu nem vou te falar o nome dela. E eu não tenho problema com isso. Existem pessoas na igreja que me chamam de pai. E eu as chamo de filho. Pergunta por quê? Porque se eles me chamam de pai é porque aceitaram a minha paternidade. Existem pessoas que me chamam de pastor, porque elas acham que eu sou o pastor delas. Encontrou em mim a figura do pastor. Tem gente que me chama de Henrique. Eu não tenho problema nenhum com isso não, gente. Tem gente que me chama de balão. Não tem problema com isso. Aí chegou alguém na igreja que me chamava só de balão. Balão. E não tinha muita noção das coisas. Não dava tapa na minha orelha. Pulava, sabe? Aí não tem problema. Mas uma igreja liderada por um cara novo, que deixa o cavanhaque para parecer que tem 40. Chega alguém, vê alguém dando um tapa na orelha. Eu falei, não volto nessa igreja mais não. Aí eu tive que corrigir essa pessoa. Eu falei, não, você tem que segurar a onda. Porque tem gente que por amor, né, eu conheço pastores, não, Deus é que toca no coração. Enquanto Deus toca no coração, eu fico tomando pancada. Não, tem que ensinar. Fala, você não pode fazer isso. Eu não sou intocável, gente. Quem anda comigo sabe que eu sou brincalhão, sabe? Pessoa que consegue minha amizade sabe disso.
Mas eu tive que ensinar para essa pessoa, para ela entender quem que é autoridade na vida dela. E eu nem te falo, hoje essa pessoa, para a glória de Deus, é guitarrista na igreja. Não, e nem te conto, esses dias eu recebi uma profecia. Subiu aqui em cima, falou, ó, Deus manda te dizer, vai trazer mais problemático. Eu falei, mais? Saiu lá da recepção, veio cá me falar, Deus está te mandando falar, essa igreja vai crescer e vai trazer gente problemática. Eu falei, deixa vir, pergunta por quê? Porque Deus acredita nos improváveis. Eu era um improvável, gente. Inclusive, quando eu cheguei para pastorear a igreja, 50% dela foi embora. Falou o quê? Essa administração vai para o YouTube nunca. Ai, meu Deus. Então, deixa eu falar para você, para a gente mudar de assunto, que tem ordem até na santidade. Na nossa vida, Deus estabeleceu uma ordem em nossa ética e no nosso comportamento, a qual podemos chamar de santidade. Existem coisas na vida que temos total liberdade para fazer, no entanto, há outras que não são apropriadas. É tão simples quanto pensar que nós podemos ir usar sunga numa praia, mas nós não podemos vir de sunga no culto de domingo. É uma coisa simples. Vivemos em um mundo em que tudo muda rapidamente, mas nós não podemos esquecer que aquilo que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e vai ser pecado até Jesus voltar. Então, a única coisa que nós não mudamos aqui na igreja são os princípios. Nós denunciamos o pecado e amamos os pecadores. Nós não mexemos na palavra, a gente não mexe. Os princípios continuam sendo princípios, agora o resto, nós mexemos em tudo. Nós põe um fundo preto, que nós não tem problema com isso. A gente coloca luzes na igreja, nós não temos problema com isso. Existem até pessoas que dizem, pastor, tem gente que fala mal da nossa igreja. Eu falei, então, mas como essa pessoa não faz parte da igreja, eu não tenho nada com ela. Não tem nada com ela. Deixa eu te falar para você aqui, eu preciso prestar contas para Deus e para a igreja que eu sou pastor. E para a minha família, para essas pessoas que eu tenho que prestar conta. Né? E aí eu já ouvi falar demais. Não, aí perguntaram para outras pessoas, mas por que a igreja está crescendo então? Não, lá é porque a porta é larga. Dizem que a nossa igreja está crescendo porque a porta é larga. Na verdade, o processo de crescimento, quem dá é Deus. As pessoas estavam brigando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí Paulo chega para acabar com a bagunça. Paulo fala assim, foi Apolo que morreu? Foi Paulo que morreu? Na verdade, Paulo plantou. O que significa isso? Semente, a gente joga semente, palavra. Apolo regou, o que significa isso? Cuidado. E Deus dá o crescimento. É igual o processo natural de uma criança, pode aplaudir Jesus aí. É igual o processo natural de uma criança. Você não tem que fazer, você não tem que obrigar uma criança a crescer. Você fala para a criança, cresce criança, cresce. Você faz isso para a criança, você não faz. O que você faz? Você alimenta a criança. Se alimenta e ela cresce gradativamente. É assim que acontece com a igreja, se alimenta e ela cresce. Não falta alimento. E eu posso dizer para você, eu gostaria que você ficasse de pé e prestasse bastante atenção no que eu vou te falar. Eu decidi que a Bíblia contém uma mensagem específica para mim, entrelaçada a uma série de descrições, de convenções e ordens, a quais eu irei obedecer. Frase do pastor Felipe Murdock. Então, para mim não interessa a opinião das pessoas, interessa é que Deus deixou um manual para eu seguir. E eu vejo pessoas errando, eu vejo pessoas caindo, porque elas decidiram não entender assim. Tudo que você precisa está na Bíblia.
E eu quero dizer para você que se você estabelecer ordem em cada área da sua vida, o progresso será algo muito comum para você. Eu profetizo que o nosso Brasil vai entrar em ordem. Eu profetizo que a nossa cidade vai entrar em ordem. Eu profetizo que nós continuaremos em ordem, porque dessa forma o progresso será algo muito normal durante esse processo.